Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Mais uma vez, eu e meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Você está querido. bem? Hoje talvez nem não esteja Tá no um meu pouco 100. dodóizinho, né, meu amigo? De leve. Mas a Mas vida também, adulta nos ensina que nós temos que fazer o que tem que ser feito, né? Mesmo no momento exatamente. quando a gente vai meio molinho Exatamente. assim, né? Negócio Mas seu coração tá bem, né? Tá ótimo. Ah, tá ótimo, Tá ótimo. Essa chonado. vida Rapaz, vida de autônomo meio complicado, né? Não, você acha? não pode pedir. Você não tem como pedir atestado, né? O atestado é você se levantar e fazer o seu trabalho. Não tem esse negócio, não. Chega, chega a vozinha de Ricardinho, tá meio, né? É, eu Meio brocochô. tô mais comedido hoje. Tá mais comedido. E a vinheta? Tá comedida? A vinheta tá vindo aí, então aí. Lá vai passar agora, quer ver? Roda. Fala, turma, estamos de volta. Episódio 117, né, Ricardinho? Isso mesmo. Um episódio, ó. O episódio de hoje é um episódio que eu tava ensaiando já tinha um tempo. E a primeira vez que eu convidei meu amigo que tá aqui pra conversar com a gente hoje, ele disse: Não, espera mais um pouquinho. Quero ter umas coisinhas a mais pra falar. Isso aí ele já tava maquinando, ó, do tipo, não, quero trazer mais, mostrar mais resultado, mostrar as coisas que aconteceram, etc, etc. E olhe que isso mais ou menos tem um ano e uns quebradinhos. Turma, o episódio de hoje, ele é uma certificação, Ricardinho, digamos assim, que nada na vida acontece por acaso. Uhum. Das vezes que eu conversei com o nosso convidado de hoje, todas as vezes, já paramos para conversar algumas vezes, todas as vezes, eu saí com a cabeça fumaçando, quase dando tilt no meu tic-tac aqui. Saindo fumacinha da cabeça, porque todo o papo era de uma aula absurda. Absurda. Uma prestatividade, uma disponibilidade, um carinho, uma atenção. Pô, chega, eu ficava, né? Com o peito cheio, né, meu? E, pô, rapaz, né? E aí, Ricardinho, veja como são as coisas. Obviamente que todo episódio do Foguetão, Dani, juntamente com o nosso convidada, faz um descritivo, né? Um pergaminho, que a gente chama de pergaminho aqui. Esse quando eu fui. Quando você foi imprimir, você teve que fazer, botar as Rapaz, letrinhas pequenininhas, não foi? reduzir a letra para poder caber na página. Só que eu quero chamar a atenção por um detalhe, que isso diz muito sobre o convidado de hoje, certo? E sobre uma coisa que eu acredito demais e levo para a vida, inclusive é por isso que nada na vida acontece por acaso e tudo está conectado. Vejam só, turma. O currículo do convidado de hoje é um currículo extenso, um currículo recheado e um currículo de muitíssimo peso. Mas está escrito aqui, onde, na primeira linha do currículo dele, ele diz que é casado com minha amiga Tiana e é o pai de Nina e Bento. Prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Geralmente, as pessoas, né, transcrevem seus cargos, suas funções, suas formações, tudo que foi feito, etc, etc. Mas o convidado de hoje, mesmo tendo um peso muito grande nos seus títulos, nas suas formações e tudo que ele já fez até hoje, na primeira linha, ele coloca o nome da sua esposa e o nome dos seus filhos. Se eu for falar, e eu estou mostrando aqui, ó, se eu for falar o currículo, a gente vai passar uns 15 minutos, né? Transcrevendo o currículo do nosso convidado de hoje, mas eu considero esse cara um grande amigo e um guru, um conselheiro, tá? Senhoras e senhores, queria uma salva de palmas para o meu amigo Jorge Teles. Aí sim. A fera, meu. Jorge, finalmente iremos registrar, documentar a sua história, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Foguete. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de estar aqui hoje com você. Para mim também foi um momento de ansiedade, né? Nós demoramos um tempo para estar juntos aqui nesse bate-papo, nessa conversa.
E o privilégio é meu de ter a sua amizade, de gozar e compartilhar desse entusiasmo, dessa sua vontade, de todo esse amor que você coloca em tudo que você faz, que isso, sem dúvida nenhuma, é contagiante. Jorge, vamos começar do começo. Como foi que você começou essa trajetória, velho? Queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, assim, pra inspirar a turma. Minha, minha mãe sempre me disse que a gente não esqueça de onde a gente veio. Se a gente não esquecer de onde nós viemos, a gente nunca vai se perder na vida. Então, eu não esqueço da minha origem. Como tantos sergipanos, estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Sei a importância do, do serviço público. Você tá em casa, viu, meu irmão? Não esqueça disso. Sei a importância do serviço público para quem precisa, que boa parte da minha vida eu dependi do serviço público, estudei em escola pública, estudei lá em Areia Branca, na, na Escola José Romão do Nascimento, estudei na Escola Estadual Pedro Diniz Gonçalves, estudei na Escola Estadual também Governador João Alves Filho, com muita alegria, estudei aqui em Aracaju também, no Centro de Ensino Integrados John Kennedy, que hoje é um centro de excelência, eu tive a alegria de participar, de voltar lá e participar da sua inauguração, uma grande obra. E estive lá sempre pensando que eu sou o exemplo vivo de que a educação vale a pena, de que todo investimento na educação ele pode ser transformador. Segui minha trajetória, buscando alimentar sonhos, transformar a minha realidade e cursei direito, fiz MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado em administração pública também na Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu curso doutorado em administração pública no Instituto de Direito Público em Brasília e eu até brinco com minha esposa que eu não gosto de estudar, mas que o estudo é algo indispensável e necessário, que meus filhos não escutem. Mas a educação transformou minha vida, acredito muito nesse poder transformador da educação, acredito muito na construção que nós fazemos no decorrer de nossa vida e no quanto isso nos fortalece. São as dificuldades que nos fazem forte. Eu lembro que quando eu ainda era jovem, que eu comecei a estudar em Aracaju, eu tinha que viajar todo dia. E minha mãe muitas vezes não tinha o dinheiro de pagar a passagem. Era com muito sacrifício que eu vim estudar em Aracaju, porque aquela época isso era um sinal de que melhoraria a qualidade de ensino, o fato de estar na capital. E por muitas vezes eu passava mal na viagem. Eu tinha alguma sensibilidade e eu acabava vomitando quase todo dia na viagem. E muita gente dizia à minha mãe, disse, olha, isso não é uma mãe, é uma madrasta, esse menino passando mal todo dia, por que que ele não fica em casa, por que que ele não estuda em Areia Branca mesmo? E minha mãe sempre preocupada Lembrando que é 1 hora de Areia Branca pra cá. 1 hora e pouco, né? uma hora Uma de hora de Areia Branca. carro, né? De ônibus É. deve ser. Então, acho que o motorista do ônibus ele não gostava muito de mim, porque todo dia eu vomitava na janela e saía vomitando a lateral do ônibus todo. Mas esse desafio, Você tinha quantos anos ali, eu Jorge? tinha algo em torno de 12 anos de idade. Então, mas esse mesmo motorista me ajudava a atravessar a avenida para ir para a escola, porque eu vinha do interior, né? E não estava acostumado com o trânsito da capital. E no decorrer da minha vida eu fui encontrando pessoas assim, que me ajudaram, que abriram as portas, que me ajudaram a estar aqui hoje. E quando eu lembro desse processo, dessa construção que sem dúvida nenhuma me fortaleceu, me transformou no profissional que eu sou hoje, no ser humano que eu sou hoje, claro que eu estou em aperfeiçoamento, buscando melhorar a cada dia, mas com a certeza de que eu sou melhor hoje do que eu fui no passado e que amanhã eu vou tentar ser melhor num processo contínuo de melhoria, mas eu encontrei muitas pessoas que me abriram as portas. Por isso hoje eu dou muito valor a dar oportunidade às pessoas.
porque tem muitos Jorges por aí que precisam e merecem de uma oportunidade que podem transformar a sua vida a partir dessa oportunidade. Então, eu vi na minha história, na minha infância, nesse processo de desenvolvimento, muita gente melhor do que eu que ficou pelo caminho, porque não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Então, minha palavra é sempre de gratidão. Todo dia que eu entro. Quando eu Meu entro numa irmão, aula do doutorado, eu já era seu fã, meu amigo. Minha Nossa Senhora. eu agradeço a Deus, porque se eu estou ali, é porque eu tive oportunidades. É porque muitas portas se abriram para mim. Meu irmão, se eu já era seu fã, multiplique por 1000. Muitas portas se abriram para mim, então eu tenho muita gratidão a Deus por todo esse caminho, por toda a trajetória, por essas oportunidades. E dou muito valor a isso, Bruno. Ao poder transformador do conhecimento, às oportunidades que as pessoas precisam e merecem ter para liberar todo o seu potencial. A gente tem um potencial humano, a gente tem um potencial intelectual, que com as oportunidades certas, todo mundo pode dar sua contribuição para transformar a sociedade num lugar melhor. Meu amigo, eu acho importante, né? Eu acho importante agora a gente apresentar o profissional Jorge. Apresentamos o ser humano, apresentamos o amigo, fizemos um teaser do que vai ser esse episódio, né, Ricardinho? Né? Tamanha. Tenho muito orgulho disso, Ricardinho, porque meu sexto sentido tem ficado cada dia mais afiado, né? Veja, porque a conexão energética que eu tive com esse cara aqui. Pô, a gente, quando me bati, a primeira vez que eu me bati, que a gente sentou pra conversar, eu senti a energia desse bicho, sabe? E a gente conversando e trocando ideia, trocando ideia. Rapaz, que gigante assim, né? E é justamente esse lado humano, assim, que eu queria trazer pra esse papo, Jorge. Por quê? Porque eu acho que isso está, acho, não tenho certeza, isso está acima de qualquer cargo. De qualquer cargo. E eu acho válido, para as poucas pessoas que não te conhecem, né, saibam quem é o profissional Jorge. E aí eu só queria trazer, obviamente que isso você vai complementar, mas existe, aí vejam só, viu, turma? A primeira linha do pergaminho de Jorge, ele fala da sua esposa e dos seus filhos, certo? E na última linha, ele fala, em uma linha, ele fala do cargo que ele ocupa hoje, um cargo extremamente importante, que ele, junto com o time, está desenvolvendo um trabalho primoroso, reconhecido nacionalmente. Mas existe uma colocação aqui que ele colocou. Hoje ele está como secretário do Estado do Trabalho de Sergipe. Eu achei isso de uma hombridade, Jorge, um brilho, uma verdade tão grande, né? Porque nós sempre estamos alguma coisa. Nós somos e sempre estamos alguma coisa. Mas eu queria que você falasse agora o Jorge profissional para conectar a turma com essa história toda. Então, nós somos o conhecimento que nós adquirimos, né? Isso é o que nós temos de verdade. Eu também sempre ouvi isso de minha mãe, que o conhecimento é a única coisa que a gente nunca vai perder, né? Que nunca nos basta e que sempre vai Qual o nome de ser. sua mãe, Jorge? Lúcia, professora da rede estadual, professora da rede municipal de ensino, e aí minha referência em todos os sentidos, meu pai também, mas minha mãe, ainda mais com todo o sacrifício que conseguiu educar os seus filhos e nos dar o principal, que é o discernimento, né? Do que é certo, do que é errado, e nos dá uma bússola moral e o exemplo da caridade, do amor ao próximo e do trabalho.
Então, eu hoje sou advogado também, estou secretário de Estado de Trabalho. Para mim é uma função que muito me honra, porque eu olho para o nosso Estado com todo esse potencial, com milhares de sergipanos, com milhares de profissionais, e eu fui escolhido para ter uma atribuição, para desempenhar uma função dentro do Estado, estratégica. O governador ele tem um foco na geração de emprego e renda, ele tem claramente essa percepção de que você só supera a pobreza se você gerar emprego, se você gerar oportunidades. E ser convidado pelo governador do meu estado para exercer uma função pública, para, como ele me disse no mesmo dia, dar oportunidades para outros sergipanos de terem seu emprego, de terem sua renda, foi algo assim que me fisgou, até por essa minha história de oportunidades. Então, quando ele me disse que queria que eu ocupasse esse cargo, porque queria dar mais oportunidades ao sergipano, então isso, como você disse, nada é por acaso. Isso tem É. tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com quem eu sou. E hoje eu estou à frente da secretaria com muita alegria. Nós cuidamos lá do artesanato sergipano, nós cuidamos da economia solidária, nós cuidamos do trabalhador que deseja um emprego formal. Então, quando nós recebemos um sergipano lá, se ele tem um talento especial, nós apoiamos ele no empreendedorismo, apoiamos ele no artesanato, mas se ele deseja ter um emprego formal, nós também temos lá uma jornada construída para que ele possa trilhar o caminho e ele possa crescer e se desenvolver. Por que eu digo uma jornada? Porque às vezes as políticas públicas elas são pensadas para serem executadas, terem começo, meio e fim. Depois o Estado vai embora e deixa o cidadão ali à própria sorte. Então nós construímos jornadas com diversas oportunidades, com cursos que se complementam, nós qualificamos, mas também oferecemos o espaço para comercialização do produto, nós qualificamos, mas também encaminhamos aquele profissional para o mercado de trabalho, nós voltamos para oferecer a ele outras trilhas de conhecimento para que ele possa percorrer de maneira mais satisfatória o seu objetivo profissional. Nós buscamos agregar dentro dessa jornada conhecimentos diversos, não apenas conhecimentos técnicos, mas conhecimentos também que o mercado hoje deseja muito que seu colaborador tenha, como a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de liderança, a capacidade de ser disciplinado na sua atribuição. Então, dentro dessa jornada de conhecimento, dentro dessa jornada de oportunidades, nós levamos ao sergipano aí diversas portas abertas para que ele possa percorrer o seu destino, para que ele possa obter a melhor oportunidade possível que ele assim desejar. E aí esses desejos variam, né? Tem gente que quer só um emprego, tem gente que quer se especializar e quer ser o melhor na sua área. Nós temos diversos graus de desejos, mas o importante é que nós buscamos oferecer as ferramentas que o sergipano precisa para ele ocupar o seu lugar ao sol. Ao sol, não. À sombra. Ô Jorge, eu tenho uma dúvida assim. A Secretaria do Estado de Trabalho sempre foi trabalho, emprego e empreendedorismo? Ou essa caixinha de empreendedorismo chegou com essa nova gestão? Não sei. Então, na Secretaria de Trabalho, na verdade, ela não existia, ela era uma superintendência. Ela já foi Sim, secretaria no certo. passado, virou uma superintendência, passou por diversas pastas dessa superintendência, e o governador Fábio Metidier, no início da gestão, ele já tinha isso claro, que ele precisava criar uma Secretaria do Trabalho, precisava estruturar, para que tivesse uma política muito assertiva de conexão entre o mercado do trabalho e o trabalhador. Então, ela surgiu agora na sua criação já com o empreendedorismo, sempre com essa visão de que você precisa ter opções. Nem sempre o melhor é o mercado formal. Você pode empreender, você tem N Perfeito. possibilidades, você tem um mercado aí gigantesco para você explorar de oportunidades, e a gente tem que preparar o sergipano para isso, para ele estar atento às oportunidades. Ele pode desejar ser
trabalhador formal, mas ele pode desejar empreender e lá ele vai receber todo esse apoio para que ele desenvolva todo esse potencial de empreendedorismo e que é isso que leva a sociedade para frente, né? São os empreendedores que inovam, que criam novos serviços, que empregam, que criam uma nova abordagem. E aí um parêntese, nós temos hoje um governo que tem uma relação muito próxima com o empresariado, com o investidor. O governador, ele sempre que recebe um grande investidor ou um investidor no estado, ele reúne toda a sua equipe que de alguma maneira pode atrapalhar ou ajudar o processo de investimento no estado, leva todo mundo para a mesa e determina prazo, determina atenção para que todos foquem no sucesso daquele empreendedor, para que o estado deixe de atrapalhar e, pelo contrário, ele seja aquele parceiro que vai ajudar o empreendedor a se desenvolver no estado, porque quando o empreendedor cresce, ele gera oportunidade de emprego e de renda. Ô Jorge, dentro dessa jornada, eu que tenho acompanhado um pouquinho mais de perto, vocês têm um olhar muito grande, muito direcionado para o artesanato, né? Para a renda irlandesa e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que foi esse olhar? Eu não sei se você considera como uma virada de chave, mas como é que foi trazer esse olhar do artesanato, de criar uma identidade sergipana que influencie não só, que influencie também, né, na cultura, na autoestima do sergipano, tá? Eu vejo o artesanato muito nesse sentido, né? Como é que foi o desenvolvimento disso, assim? Então, Bruno, eu não sei se eu dei sorte ou azar, né? Porque o governador ele já foi secretário do Trabalho, já cuidou do artesanato. O vice-governador também já foi secretário do Trabalho e cuidou do artesanato. Então, eu não consigo nem tapear ninguém. Eu tenho resultado, eu tenho resultado. Nós temos uma cobrança efetiva do governador nesse sentido de cuidar do artesanato e desenvolver todo o seu potencial. O artesanato deixar de ser aquela coisa lúdica que você acha bonitinho e que às vezes você compra até porque você está com pena de quem está ali comercializando. Desde o início, o nosso olhar foi nesse sentido, de que o artesão ele precisa tirar sua dignidade a partir do seu talento. Ele desempenha um papel excepcional em nossa sociedade, mantendo viva a nossa ancestralidade, a nossa tradição, a nossa cultura. Então, nada mais justo que a partir de todo esse trabalho que ele entrega para a sociedade, ele também possa tirar a sua subsistência a partir do talento. Então, virou uma política pública de Estado. Todo evento hoje que o governo promove ou patrocina tem sempre um espaço dedicado ao artesanato. Nós investimos na participação de feiras nacionais, o Estado apoia financeiramente o artesão para ele custear o deslocamento, a hospedagem, a alimentação dele durante as feiras nacionais. Nós alcançamos um grande êxito, nós comercializamos mais de R$ 2 milhões em artesanato sergipano somente nesses espaços do governo. Nós conseguimos romper uma grande barreira que existia entre o mundo do design, da decoração e o artesanato. Nós conseguimos pela primeira vez estar na Casa Cor, e aí eu agradeço a toda a diretoria da Casa Cor que nos recebeu de braços abertos. Rodrigo, grande amigo. Exatamente. Mas nós tínhamos uma barreira para romper também com os arquitetos, com os designers, que no primeiro momento não iriam utilizar o artesanato sergipano em seus ambientes. Então nós entramos num processo de diálogo, de construção, trouxemos os artesãos também para dialogar com os arquitetos, e dentro desse processo surgiu uma sinergia espetacular. Os arquitetos começaram a interagir com os artesãos, entenderam o que eles faziam, começaram a opinar, mude a cor, mude o formato, faça esse outro produto, e foram criados vários produtos. Dos 34 ambientes da Casa Cor, nós conseguimos estar com o artesanato sergipano dentro de 30 ambientes. Nós somos um destaque na revista da Casa Cor e temos um grande legado. Os 4 arquitetos que nos usaram estão com vergonha agora. A meta desse ano é 100%. A meta de 2025 é 100%. Mas nós entendemos também que não tinha tempo hábil, alguns ambientes realmente já estavam fechados à altura que nós iniciamos essa negociação. Nós tivemos a primeira casa do artesanato sergipano dentro da Casa Cor, que é um container que foi adaptado para que ele recebesse a Casa do Artesanato Sergipano, numa nova metodologia de comercialização, em vez de você separar boxes ou espaços para cada artesão comercializar seu produto, nós criamos uma estrutura colaborativa. Uma loja colaborativa, onde nós comercializamos, o artesão vem, ele deposita a sua peça e nós comercializamos. E nós já estamos licitando, contratando, cada
região do estado de Sergipe vai ter a sua loja do artesanato sergipano, e nós teremos uma grande loja master aqui na capital para recebermos o artesanato de todo o estado de Sergipe e nós podemos comercializar. E aí dentro desse processo tem histórias interessantes, como quando nós levamos a renda irlandesa de volta para a Irlanda. Então, nós convidamos o embaixador irlandês para vir ao estado de Sergipe, apesar de nós termos esse laço histórico, Sim. Brasil, Irlanda, Sergipe, Irlanda, nunca uma autoridade irlandesa tinha vindo aqui. Então, nós convidamos o embaixador irlandês no Brasil, ele veio conhecer o município de Divina Pastora, ficou apaixonado com a história da renda irlandesa. E aí, para quem não sabe, a renda irlandesa ela foi criada na Itália, foi levada para a Irlanda por freiras italianas, que desenvolveram essa técnica, foi ensinada para mulheres irlandesas, e essas mulheres irlandesas desenvolviam essa técnica e sobreviviam a partir dessa produção. Novamente, freiras que saíram da Irlanda vieram catequizar mulheres aqui no Brasil, ensinaram esse ofício aqui no município de Divina Pastora, e esse modo de fazer ele se perpetuou em Sergipe, e na Irlanda, por conta das guerras, da grande fome, esse modo de fazer se perdeu. Então a renda irlandesa, no mundo inteiro, ela só se faz no estado de Sergipe, e apenas 200 mulheres, todas sergipanas, dominam essa técnica. Então nós fomos convidados a ir para a Irlanda, fizemos uma exposição belíssima dentro da prefeitura de Dublin, a capital da Irlanda. Nós recebemos lá 30 rendeiras de todas as regiões da Irlanda que foram conhecer o modo de fazer que se perpetuou aqui. O maior museu irlandês foi lá visitar, conhecer a nossa técnica. Então nós tivemos a oportunidade de fazer 6 exposições lá, de levar esse modo de fazer repatriado de volta para a Irlanda. Nós tivemos a oportunidade também de construir um intercâmbio e de construir esse elo perdido que existia, né, entre a renda irlandesa produzida aqui e a renda irlandesa que ainda é produzida lá, mas com uma técnica completamente diferente da nossa. Então a nossa renda irlandesa, tá aqui, é um broche que eu ganhei hoje de renda irlandesa, ela é exclusiva, e tem uma história também de mulheres empreendedoras que sobrevivem a partir da produção da renda irlandesa. Então, dentro desse processo de aperfeiçoamento do artesanato, nós contratamos a Universidade de Moda do Senai, o Senai CETIC, que fica no Rio de Janeiro. É a unidade mais especializada em moda do Brasil. Eles já estão há quase um ano treinando as rendeiras sergipanas. Nós temos aí um desfile de moda em renda irlandesa que vai sair já já. Elas aprenderam toda a parte de modelagem, de estações, de cores, enfim, um processo de você agregar valor à tradição, à história, mas você trazer para o mundo da moda, que aí você tem muito mais valor agregado. Então, em breve, nós teremos um grande desfile de moda todo em renda irlandesa. Ô Jorge, e trazendo um pouco dessa construção de oportunidades e possibilidades, etc. Tal. E você é um cara que está inserido no dia a dia, entendendo e observando as necessidades do mercado de trabalho aqui no nosso estado. Na sua opinião, assim, o que a gente pode esperar do futuro, assim, do mercado de trabalho, né? Eu sinto que existe estamos num momento de transformação. Estamos num momento de mudança de concepções, mudança de comportamento, né? Talvez essas mudanças de comportamento já tenham acontecido e muitas vezes a gente está um pouco resistente para deixar que elas se perpetuem, né? Por conta de um certo tradicionalismo. Estamos num movimento onde profissões mais tradicionais estão na iminência, e estão cada vez na iminência, não de deixar existir, seria muito radical dizer isso, mas na iminência de não ter tanta força e tanto impacto na economia do que outras, né? Algumas a curto prazo, novas profissões de curto prazo e novas profissões de médio e longo prazo. Qual é a sua opinião em relação a isso, esse cataclisma de transformação que a gente está passando assim no mercado de trabalho? Então, nós já vivíamos um período de transformação antes da pandemia, mas talvez a Sim. pandemia tenha sido catalisadora desse processo, acelerou tudo que ia acontecer, o uso das novas tecnologias, de reuniões online, de inteligência artificial. Então, a humanidade, ela de repente se debruçou sobre um grande problema, sobre um grande paradigma, que foi o período da pandemia, mas que você mudou todas as formas de consumo, você mudou as relações de trabalho, o ser humano ele foi instado a repensar
a sociedade a repensar a sua vida. Então, todo esse processo efervescente mudou realmente o mercado de trabalho. Eu posso lhe dizer que Sergipe hoje vive o início do seu melhor ciclo econômico. Por quê? Você sempre disse isso, toda vez que a gente conversa, né? Porque nós atingimos no ano passado a nossa menor taxa de desemprego da nossa história. Nós sabemos que a economia de Sergipe, ela, no passado, ela foi altamente dependente dos investimentos da Petrobras, da fábrica de fertilizantes. E esses investimentos eles foram embora do estado de Sergipe. A Petrobras vendeu todos os seus ativos, a fábrica de fertilizantes foi fechada e a economia de Sergipe sentiu muito durante essa efervescência da pandemia, durante toda a crise que a pandemia gerou, nós ainda perdemos 2 grandes players na nossa economia. Então a nossa economia ela precisou se reinventar. E hoje nós temos uma economia muito mais forte sem esses investimentos que nós já tivemos aí durante os últimos 30 anos e com a perspectiva de chegada de novos investimentos. Nós temos hoje a menor taxa de desemprego da história, o maior estoque de emprego da história, que é o número de postos de trabalho que estão aí à disposição da população para serem ocupados. Nos últimos 2 anos foram gerados mais de 32 mil novos postos de trabalho. O Sergipe vem se destacando no âmbito nacional com crescimento expressivo no setor de serviços, onde nós tivemos o segundo maior crescimento do Brasil, o menor estado da federação teve o segundo maior crescimento do Brasil, no setor que mais emprega. Nós temos nos destacado na agropecuária, onde Sergipe também bateu recorde na produtividade de grãos por hectare. É um dado histórico, é sinal que está se agregando tecnologia, que a gente está conseguindo uma produtividade muito maior. Nós temos todo o potencial do nosso cinturão de confecções na região sul e centro-sul. Nós temos ainda o potencial de exploração de petróleo, de minérios que está acontecendo, os investimentos na área do turismo, né? Sim. O estado de Sergipe, sempre o sergipano teve esse sentimento de que nós estávamos aquém de estados como Alagoas, como Bahia, os nossos vizinhos, e a gente está recuperando esse tempo perdido. Nosso aeroporto batendo recordes de chegada de passageiros e todo investimento no setor de turismo, ele move 118 setores da nossa economia que são beneficiados. Então, quando o governo realiza esses eventos sazonais de Páscoa, de festejos juninos, de Vila das Crianças, sim. Vila de Natal, você movimenta 118 setores da economia. Você atrai o turista que compra passagem aérea, que faz com que a gente esteja batendo recordes no número de passageiros, se hospede em nossos hotéis, consuma em nossos bares, em nossos restaurantes, e você cria uma série de possibilidades, principalmente para os empreendedores. Então, o nosso mercado de trabalho está em ebulição, efervescente, crescendo, e o governo tem focado num trabalho estratégico, de criar um ambiente de negócio, de atrair novos investimentos. Nós temos grandes investimentos privados acontecendo no estado. Nós tivemos uma concessão exitosa da nossa companhia de saneamento, que foi a mais exitosa do Brasil, mais de 4,5 bilhões de reais que estão sendo injetados na nossa economia para investimentos em infraestrutura. O governo fazendo o seu dever de casa. Nós temos hoje, estamos entre as 5 melhores malhas rodoviárias do país. Nós sabemos a importância de você ter uma boa malha rodoviária para a logística de chegada de insumos, escoamento de produtos. Então, o governo investindo forte em infraestrutura urbana, em transformação social e, sobretudo, fazendo o maior investimento, que é o investimento nas pessoas, que eu sempre digo que não há outro caminho para o desenvolvimento a não ser começar pelas pessoas. Tem feito um investimento muito forte na qualificação profissionalizante, em ajudar o trabalhador a entender esse novo mercado de trabalho, ajudar o empresário também a encontrar a mão de obra qualificada que ele precisa, porque quanto mais a gente baixa a nossa taxa de desemprego, e aí, como eu disse, a gente tem a menor taxa da nossa história, mais dificuldade o empresário tem de encontrar mão de obra qualificada. Sim. Então, pensando nisso, o governo está investindo muito forte na formação de mão de obra. Nós demos o primeiro passo hoje para a formação de uma rede com uma governança colaborativa. Hoje, no dia, inclusive, da gravação, né? Hoje, no dia da gravação, nós demos o primeiro start, reunimos todo o Sistema S, reunimos universidades públicas, universidades privadas, reunimos federações também ligadas à indústria, ao comércio, à agricultura, ao setor de transporte, para que nós comecemos a compartilhar informações estratégicas, para todo mundo entender os investimentos que estão acontecendo no Estado e para que cada um dentro do seu ambiente institucional
possa dar sua colaboração nesse processo. Quando a gente municia todos de informações estratégicas, de pesquisas, de dados econômicos, a gente fortalece esse processo, a gente fortalece essa rede, e quem ganha com isso é o sergipano, que passa a ter mais oportunidades. Então, nós estamos fazendo também o maior investimento da nossa história em qualificação profissionalizante. No ano passado, nós já passamos por mais de 30 municípios, e com esse desafio de sair das formações tradicionais e ofertar cursos que encontram eco no mercado local. Qual é o potencial do sertão sergipano? Nós temos hoje um município de Nossa Senhora da Glória que processa mais de 2 milhões de litros de leite por dia. E a maior parte desse leite é processado em pequenas fábricas. Sim. Então, esse é um fator gerador de emprego, de renda para a região, num município que tem praticamente hoje uma situação de pleno emprego, o município de Nossa Senhora da Glória. Mas que, quando nós vamos ofertar qualificações, a gente tem que olhar para esse potencial. O que é que esse mercado está precisando? Qual é o conhecimento que a gente pode agregar ao trabalhador, que vai gerar mais eficiência nas fábricas, que vai gerar mais eficiências para o empreendedor, e você conseguir extrair um resultado melhor para a sociedade. Mas, Jorge, você é um cara que está mergulhado nessas informações, assim, entendendo todo esse movimento do nosso estado. Se você pudesse direcionar, né? Você tem a liberdade de direcionar. Turma, comecem a olhar para esse setor, comecem a se capacitar para esse setor, porque esse setor é o que vai gerar mais vaga, mais emprego, maior rentabilidade, etc. Que aconselhamento você daria, assim? Então, no estado de Sergipe, quando a gente olha para um horizonte de 10 anos, o nosso setor que mais vai receber investimentos é o setor de petróleo e gás, sem dúvida nenhuma. Mas é um setor, assim, muito abrangente. A cadeia produtiva dele é muito extensa, ela demanda muitos setores. Nós temos a perspectiva de, a partir de 2030, nós termos aqui a exploração do Sergipe e águas profundas. Em Certo. junho do próximo ano vão acontecer a licitação das 2 FPSOs, que são as plataformas que vão extrair esse petróleo lá do fundo do mar sergipano. E a perspectiva é que Sergipe passe a produzir 1/3 do gás nacional. A gente vai produzir mais gás do que o Brasil importa hoje da Bolívia. A gente vai produzir uma quantidade de petróleo histórica que a gente nunca conseguiu produzir aqui no estado, que esses campos realmente são campos que têm uma quantidade de óleo e de gás muito grande, e são insumos de excelente qualidade, eles têm espaço no mercado nacional. Mas quando esses investimentos estiverem acontecendo, e eles já estão acontecendo, você começa a mexer com diversos setores da nossa economia. Você mexe com a logística, você mexe com o transporte, você mexe com a hospedagem, você mexe com a construção civil, com planos de saúde, com a área da Perfeito. educação. Então, o setor que a gente tem que olhar com mais atenção é esse, é o setor do petróleo e gás. O governo do estado tem buscado construir uma regulamentação. O Sergipe hoje é considerada a melhor regulamentação do mercado de gás do Brasil. Nós temos aqui um hub de importação de gás que poucas pessoas sabem, uma operação inédita no Brasil, a Eneva. Nós temos aqui a maior termoelétrica da América Latina, aqui na Barra dos Coqueiros. Eles importam gás do Catar e, através de um consomem uma parte na termoelétrica, e a partir de um gasoduto eles distribuem para todo o país esse gás. É um investimento Gera uma consistente renda que gigante está pro gerando estado. renda para o estado de Sergipe, e que está fazendo com que outras empresas desejem investir no nosso estado. Foi realizado no ano de 2023, 2024, o Sergipe Day. Em São Paulo foi realizado na Federação das Indústrias de São Paulo, os maiores empresários do país lá participando e de olho no potencial do Sergipe. Teve o Sergipe Day também no Rio de Janeiro, dentro da FGV, onde novamente foi discutido esse potencial. E agora em julho nós teremos o Sergipe Óleo e Gás. Se tudo caminhar como se espera, nós teremos um grande evento, porque já terá acontecido essa licitação das plataformas. Certamente a Pô, que gente já massa, vai velho. ter um cronograma de investimentos. São investimentos da ordem de mais de 100 bilhões de reais aqui no estado de Sergipe. Pesquisa da FGV diz que a cada 1 bilhão investido nessa área de petróleo e gás, você gera 6 mil novos postos de trabalho. Então, hoje nós temos um estoque de emprego de 332 mil postos de trabalho. Só nessa área de petróleo e gás, de maneira direta, serão gerados
mais de 60 mil novos postos de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, o sergipano tem que estar olhando para esse movimento e entendendo que ele passa por várias camadas. Você tem o engenheiro, você tem o assistente, você tem o motorista que precisa de uma formação específica, porque ele tem que ter formação em segurança, Sim. você tem o técnico de segurança do trabalho, você tem o eletricista industrial, você tem o mecânico industrial, e essas são áreas que normalmente o jovem ele não sabe sequer que existe, ele não tem esse contato. Você tem a solda, você tem a inspeção de solda, você tem toda essa parte de manutenção de equipamentos. Então nós temos buscado também desmistificar essas áreas de conhecimento e nesse trabalho colaborativo em rede com o Sistema S, na área industrial, principalmente com o Senai, trazendo o jovem a participar desses cursos, a conhecer essas áreas e entender que essas áreas de conhecimento geram uma remuneração muito acima da média. Nós firmamos uma parceria na semana passada com o SESC Senat para a realização de cursos de operador de colheitadeira agrícola, operador de trator, motoniveladora, pá carregadeira, operador de drone agrícola, porque o mercado de trabalho está carente desses profissionais e são áreas que hoje têm muita tecnologia embarcada. Você tem uma colheitadeira que tem GPS, que ela é toda automatizada, que você tem um computador de bordo ali para lhe guiar nesse processo e você tem poucos profissionais no estado de Sergipe que dominam essa tecnologia. Então nós estamos oferecendo nos principais municípios que são produtores de grãos, produtores agropecuários, esses cursos para que a gente possa fortalecer e dar também a oportunidade do trabalhador sergipano dele ingressar em áreas que ele não sabia que existiam ou que ele não estava atento ainda a essas áreas, ele não estava olhando para essa área como promissora do ponto de vista financeiro. Isso é meio cultural, né, não, Jorge? A pessoa não olhar para novas oportunidades, está ali meio focado ali nas profissões meio que tradicionais ali, e existe um gap grande aqui de mercado e as pessoas não estão olhando para o outro lado. Isso é meio cultural, né, não? Sem dúvida nenhuma, é uma questão cultural. E aí vem os números. Eu sou apaixonado por números, né? A minha vida acadêmica, enquanto pesquisador, me trouxe essa paixão por construir a política pública baseada em dados e evidências. Então, pesquisa que foi feita pela FGV, no ano passado, ela diz o seguinte, que 90% dos profissionais que trabalham nas 10, ou que se formaram nas 10 principais áreas de conhecimento que o Brasil mais forma hoje, eles estão trabalhando em nível inferior, em área de conhecimento diversa da que eles escolheram para ser a sua carreira. Ou seja, a gente está formando advogados que acabam sendo motorista de Uber ou que vão ser atendentes, você acaba formando enfermeiros que vão trabalhar numa área de conhecimento diversa, quando a gente pode construir essa mudança cultural, né? É aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Infelizmente. Mas se você tiver um movimento consistente, e aí esse trabalho em rede favorece isso. Sim. Se você tiver um movimento consistente e que seja duradouro, você consegue mudar essa lógica, você consegue trazer as pessoas a entenderem que existem outras áreas de conhecimento, além das tradicionais, que o que fez sentido no passado não faz mais sentido hoje, e o que faz sentido hoje também pode não fazer sentido mais amanhã. É preciso ter esse processo de aperfeiçoamento constante, né? Aquele processo oriental do Kaizen, um dia melhor do que eu fui no passado, né? Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou procurar ser melhor do que eu fui hoje. Então, o profissional hoje ele precisa ter esse olhar de aperfeiçoamento constante, de entender a dinâmica atual do mercado e entender também que a tecnologia pode ser sua aliada, né? Que a inteligência artificial, e aí é uma perspectiva minha, ela não vai necessariamente substituir o ser humano, mas quem dominar a tecnologia vai poder potencializar o seu trabalho a partir do conhecimento que ela gera. E obviamente que isso é um começo, né, Ricardinho? É um começo de uma mudança, é um começo de transformação, as coisas não mudam assim da noite para o dia, né? Ô Jorge, é um desafio ocupar essa quantidade de vaga. Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que seu trabalho, me corrija se eu estiver errado, é meio que uma balança, né? Poxa, à medida que a gente gera a vaga, a gente também precisa capacitar a população para ocupar essas vagas para que nunca exista um déficit, né? De vagas que precisam ser preenchidas e tal. Como é, assim, equilibrar essa balançazinha, assim, no dia a dia? Então, é um processo realmente complexo, mas que é facilitado porque nós temos um trabalho que ele é muito cooperativo dentro do próprio governo.
como o desenvolvimento e a geração de emprego é uma diretriz do governo, nós temos a Secretaria da Fazenda trabalhando nesse sentido, e aí eu tenho que abrir esse parênteses, nós temos hoje o CAPAG-A, pela primeira vez na nossa história. A Secretaria do Tesouro Nacional reconhece que Sergipe tem um selo ouro, tem a capacidade de pagamento A, isso permite que investimentos que a gente faça, a gente possa obter um crédito, um juros menor, porque tem investimentos que não são para essa geração apenas, são para geração futuras. Então você precisa buscar recursos externos para realizar esses investimentos. E hoje, Sergipe consegue realizar numa condição diferenciada. Para você entender bem o que isso significa, no passado, nós temos empréstimos que foram feitos com taxas altíssimas de juros, que o governo hoje, por ter uma capacidade de pagamento CAPAG-A, está fazendo uma nova operação e vai economizar algo em torno de 100 milhões de reais num ano em juros, porque você não tinha uma capacidade de pagamento A no passado e você teve que se sujeitar a uma taxa de juros que não era mais atrativa e que hoje essa organização estrutural do governo permite com que ele faça isso. Então nós temos outras secretarias como a SEDETEC, atraindo novos investimentos. Nós temos a área do governo focada em gerar um ambiente de negócio favorável, né? A gente precisa ter um ambiente que o empresário ele se sinta à vontade para investir, que ele entenda que o que ele plantar aqui vai germinar e vai dar certo, porque ele tem o apoio do Estado, porque ele tem uma legislação que lhe é favorável, porque ele vai encontrar mão de obra qualificada. Então, apesar de ser complexo esse processo de você equilibrar a oferta e a demanda, ele é um processo que é facilitado por essa governança colaborativa que nós temos, por essa integração que existe, e por termos várias áreas com várias perspectivas diferentes, né? As secretarias, elas têm perspectivas da sociedade diferentes, mas olhando para um só objetivo, que é inserir o sergipano. Então a gente consegue, e está conseguindo, sem dúvida nenhuma, atender esse objetivo. Ô Jorge, eu tenho uma curiosidade, assim, você que vem da carreira jurídica, e gestão, e projetos e tal. Cara, como é que foi? Vamos lá. O dia 1 que você sentou nessa cadeira, certo? Qual foi a primeira coisa que você parou para olhar, assim? Que esse vai ser o meu grande desafio. Você tinha isso claro, assim, na sua cabeça, no dia 1º de janeiro ali? Tinha, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos desafios, porque é uma secretaria nova, né? Ela foi recriada naquele momento, não existia estrutura de pessoal, não existia estrutura física, nós precisamos criar tudo isso do zero, e aí eu tenho o privilégio de ter tido ao meu lado, de ter ainda ao meu lado o Rafael, que você conhece bem, que foi quem nos apresentou, um grande quadro, que tem uma experiência larga na administração pública, advogado também, que me ajudou. Cara, espetacular. Espetacular, me ajudou em todo esse processo, também tem me ajudado, porque nós dividimos todas as atribuições da secretaria. Então, quando eu entrei na secretaria, o meu primeiro pensamento foi: vamos hackear o sistema, vamos fazer funcionar, vamos fazer as coisas acontecerem. Porque às vezes você olha para a burocracia e você pensa que é para não dar certo. E não é o governo, é a administração pública no geral. Você tem muitas regras, você tem legislação, você tem um controle externo que é necessário, mas que às vezes tira a eficiência do processo, que encarece o processo. Então, como nós tínhamos uma diretriz clara de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, nós já sabíamos onde nós queríamos chegar. Porque, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Então, nós já sabíamos onde queríamos chegar, mas nós tínhamos o desafio de superar a burocracia, de vencer esses obstáculos de estruturação para a gente fazer jus a confiança recebida para estarmos onde estamos e entregar resultado para a sociedade, né? Porque o cidadão ele não quer saber a dificuldade, a burocracia, se a licitação não deu certo, se o fornecedor não entregou, ele quer o serviço público. E ele quer e merece essa entrega. Então, o nosso foco sempre foi esse, de entregar resultado para a população. Então, quando nós temos uma estrutura governamental nesse nível de profissionalização, nós temos esse processo muito mais tranquilo, nós temos muito mais êxito, como eu posso dizer que nós estamos tendo no sentido de avançar, de melhorar cada dia, de atender a mais sergipanos e de entregar mais resultado. Jorge,
eu acho que eu acho que cumpri minha missão, assim, de dividir bem, né, essas duas partes aqui do episódio. Eu acho que é um episódio um papo que tá falando muito sobre oportunidade, sobre construção e tal. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você lembra? Você falou que teve muita gente que te ajudou, e pelo que eu tô entendendo na sua fala, você tem esse propósito muito aflorado de você retribuir de alguma forma. Você lembra qual foi o seu dia D? O dia que você olhou assim e fez, cara, eu acho que se eu abraçar essa oportunidade, vai ser um ponto de virada assim na minha carreira, na minha história, na história da minha família. Você lembra qual foi esse dia? Eu posso dizer que foram muitos dias desses. Veja, eu tive o exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar cedo. Aos 12 anos eu já trabalhava. Eu ia com minha mãe e minha avó para a feira e depois ia fazer carrego na feira, porque eu queria ter a minha renda. Então eu acho que o exemplo familiar, o exemplo dentro de casa foi que fez toda a diferença para mim. Foi o que me fez que cada vez mais quisesse crescer, ansiasse coisas novas, conhecer e desbravar o mundo. Eu venho de uma cidade onde minha mãe me dizia: se você tirar notas boas, eu vou lhe levar na Riachuelo, no calçadão, para andar de escada rolante. Esse vai ser o seu presente de final de ano. Então eu já tive um mundo muito mais restrito. Minha visão de mundo era minha cidadezinha lá do interior. Depois eu expandi um pouquinho mais para a capital. Depois eu expandi um pouquinho mais para o estado. Depois eu expandi um pouquinho mais para o Brasil. E hoje eu já tenho um olhar diferenciado no mundo. Então esse processo realmente ele foi definidor para mim. Em cada um desses momentos, cada uma dessas camadas que eu consegui superar, enxergando além, foi o que me ajudou a estar aqui hoje. E esse processo, o processo ele fortalece. Todo dia, né? Foi um dia D. Todo dia foi um dia D. Esse processo me fortaleceu e me fez estar aqui com essa visão de mundo. Te deu um friozinho na barriga quando você foi convidado pelo governador para assumir esse Sem dúvida nenhuma. Desafio? Sem dúvida nenhuma, porque... Como foi que você falou para Tiana? O governador me ligou, né? Um domingo, algo em torno de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Aí ele me perguntou: tá acordado? Eu disse: agora eu tô. Agora eu tô. Você pode vir aqui em casa. Não precisa vir agora, não. Vem às 8 horas. Pronto. Eu já imaginava que poderia ser alguma coisa nesse sentido. E eu já tinha, assim, já estava alimentando esse pensamento. Não, acho que meu foco não é esse, é um desafio muito grande, é uma responsabilidade também muito grande. Até por toda a minha história, eu tenho um compromisso com o resultado, eu não posso falhar. Não sou eu só, é tudo que veio antes de mim, que me trouxe até aqui. Dê um pause aí. Veja a força disso, viu, Ricardinho? Abre aspas, eu tenho um compromisso com o resultado e eu não posso falhar. Você tá maluco, meu irmão. Altíssima performance, né? Altíssima performance. Que lição pra quem tá nos ouvindo. Essa galerinha que é cheia de mimimi, conversinha mole. Escutaram isso, turma? Eu tenho um compromisso com o resultado e eu não posso falhar. Mas vai, fecha aspas, continue a história. Continuando. Aí você foi lá. Eu fui lá. Com a campainha. Toquei a campainha, ele me recebeu, disse: ó, tem um desafio pra você. Ô, Jorge, entra aí. Vem pra cá, vamos conversar. Aqui. Tô com ideia. A introdução que ele fez, né? Você sabe que eu fui secretário do Trabalho, não sabe? Eu disse: não sabia não. Agora. Pronto. Eu quero lhe dizer que o grande objetivo do meu governo é gerar oportunidade para o sergipano. Eu vou ser o governador do emprego. E você que vai ter essa missão. Nem se aceita. Muito bom. Você que vai ter essa missão, saiba que é uma secretaria que eu conheço em todos os seus aspectos. Se eu vou cobrar dos outros secretários, a sua secretaria, eu vou olhar com a lupa e o governador cobra. Isso é positivo. Ele quer o melhor. Ele quer o aperfeiçoamento. Ele cobra de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Ele busca sempre esse aperfeiçoamento. E esse processo também ajuda a gente a crescer, né? Então, naquela hora, eu disse: eu posso dar pelo menos a resposta daqui a pouco para eu falar com minha esposa.
que eu vou largar tudo e que ela que vai assumir nossos negócios e que eu vou focar agora no Estado, porque não existe uma dedicação Nossa em meio sócia, né? período, né? Não existe uma dedicação em meio período. Ou você está dedicado ou você não está dedicado. É. E como ele disse, eu tenho esse compromisso. Eu posso falhar comigo e errar e me reconstruir quantas vezes forem necessárias, recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas eu não posso errar nas ações que as outras pessoas dependem desse resultado Sensacional. para transformar a sua vida. Então, eu posso me refazer várias vezes, mas talvez as pessoas que eu estou atendendo não tenham essa possibilidade, não tenham essa alternativa de desenvolvimento. Então, se eu não posso falhar, eu vou aceitar. Fiquei assim, pensando, rapaz, tanto sergipano, eu estava lá em Areia Branca um dia desse, vendo na televisão o governador, deputado federal, senador, secretário de Estado, algo assim distante da minha realidade. E hoje ainda eu sento às vezes numa mesa com os grandes líderes do meu estado, com grandes investidores que vêm até de outros países, e eu olho para mim e rapaz, será que sou eu que estou aqui mesmo? É o queixo. Será que sou eu? Gigante desse Será jeito, que sou meu eu? amigo. Será que sou eu que estou aqui mesmo? No passado eu vi ex-governadores na televisão e hoje eu tenho a oportunidade de conviver, de conversar. Então eu dou muito valor a isso e procuro assim dedicar o talento e a oportunidade que Sim. Deus me deu para que eu possa retribuir à sociedade entregando o resultado para ela. E quando você ligou pra dona Tiana, ela falou o quê? Você tem certeza? Isso que muda. Isso são os cavalos de pau que a vida dá, né? Ela disse, você tem certeza que é isso que você quer? O que você decidir, eu vou lhe apoiar. Que massa. Conte comigo. Nossa sócia, né? Nossa sócia. Nossa sócia. E é isso que faz diferença, porque a função pública, ela lhe cobra um preço. Ela de tempo, de ausência da família, de distância da família. Eu saí de um dia para o outro de meus negócios. Minha esposa passou a assumir, acumular todas essas atribuições que eu dividia com ela antes. A atenção também e o cuidado com nossos filhos, porque muitas vezes eu saio de casa, eles estão dormindo, eu chego em casa, eles já estão dormindo, eu não tenho a oportunidade de estar interagindo, e eu tenho certeza, eu faço isso com muita tranquilidade, primeiro porque foi o exemplo que eu recebi na minha vida e foi o que me transformou. E segundo, que se eu der esse exemplo para eles, eles também vão poder trilhar esse caminho, e eu sei que eu estou fazendo melhor, e que eu tenho uma companheira em casa que, sem dúvida nenhuma, está se desdobrando para suprir a minha ausência e para, naquele momento ali, dar a atenção e o cuidado que nossos filhos precisam. E eles sabem do impacto que o trabalho do pai deles está causando no mundo, né, meu irmão? É isso, eu sempre tive esse pensamento, né? Vamos transformar o mundo. Acho que a transformação do mundo ele começa na transformação do que está ao nosso alcance, né? Na mudança das pequenas coisas, nos gestos, na mudança das pessoas, na geração de oportunidade, na construção de coisas que vão fazer com que você seja lembrado, mesmo depois que a nossa existência ela se exaurir, né? Eu acho que um bom ponto é esse, é você ser lembrado por algo de bom que você fez, por uma atenção que você teve, porque você teve a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, né? Algo que é tão difícil, de você entender que as menores coisas que talvez as pessoas achem que são insignificantes, mas que elas merecem ter todo o seu amor, ter toda a sua atenção, ter todo o seu cuidado e uma construção como se ela fosse a coisa mais importante que você tem para fazer, porque aquela é a sua missão, né? E porque aquela é a sua missão, né? Eu sempre olho aqui, quando eu vou fazer algo, eu penso aí, é da natureza humana, né? É um instinto de sobrevivência que nós temos. Quando você se propõe a fazer algo, você tem uma motivação. Porque se você tivesse uma oportunidade melhor, você estaria em outro lugar. Eu estou no estado hoje porque eu entendi que, para mim, essa era a chance da minha vida, essa era uma grande oportunidade. Porque, naturalmente, se eu tivesse uma oportunidade melhor, eu estaria em outro lugar. Não é assim que é a natureza humana. Sim. Então, já que eu estou no estado, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que fazer com muito amor,
Porque o amor, aprendi com minha mãe também, o amor, ele faz diferença no resultado. As pessoas percebem, as pessoas sentem esse clima, as pessoas sentem a aura, as pessoas são contagiadas e convencidas a partir desse processo, que era uma coisa simples, mas que você tornou ela uma coisa especial a partir do amor que dedicou para ela. Meu irmão, a gente tá chegando no finalzinho do episódio. Eu queria só fazer 2 perguntas, viu, Ricardinho? Tem uma vez que a gente tava conversando, tava batendo papo, a gente tava na sua sala, a gente conversando, batendo papo, tava trocando ideia. Aí você me disse uma coisa que foi mais ou menos assim: Bruno, se eu pudesse dar um conselho para qualquer empreendedor, isso me marcou, porque foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Você falou que o conselho que eu daria é que ele fizesse uma capacitação, um treinamento, uma especialização em gestão de projetos. Não sei se você lembra disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o porquê, né? Acredito que foi gestão de projetos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse olhar para o empreendedor, para qualquer empreendedor. Você disse que foi transformador para você, que você otimizou toda a sua operação, dos seus negócios e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para dar de exemplo para quem nos acompanha. Perfeito. A gestão de projetos, para mim, realmente foi um processo transformador. É uma área de conhecimento que engloba aí as melhores ferramentas, as melhores metodologias para você otimizar seu tempo, para você ter uma previsibilidade de custos, para você ter uma previsibilidade de resultado, enfim, para que você tenha a garantia de que aquilo que você está empreendendo, aquilo que você está fazendo, você alcance o resultado previsto, alcance o resultado desejado. Desde a organização de um batizado de boneca até a construção de um FPSO, de uma grande plataforma de petróleo, passa por esse processo de gerenciamento de projetos. Então, foram técnicas e metodologias que me auxiliaram muito a me desenvolver enquanto profissional, porque você passa a fazer uma melhor gestão do seu tempo, que é o nosso bem mais escasso, né? Sim. Nós vendemos o nosso tempo, nós não vendemos o nosso trabalho, nós vendemos o tempo que nós dedicamos àquela atividade. Então, quando você gerencia mal o seu tempo, você já está começando completamente errado, independente de qual seja a atividade que você empreende. E aí eu vou lhe dizer o quão foi transformador para mim esse conhecimento de gerenciamento. Eu me descobri recentemente que tenho TDAH e que o TDAH ele é disperso. Eu sempre tive essa dificuldade de comunicação, eu precisei superar isso. Eu já estudei contabilidade na Universidade Federal de Sergipe e eu abandonei a faculdade porque eu tinha vergonha de perguntar onde era a sala de aula e eu não sabia, vindo do interior, chegar à sala de aulas, então eu tinha essa dificuldade de comunicação. Então, tudo que eu aprendi dentro do gerenciamento de projeto me ajudou a lidar melhor com isso, me ajudou a ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito no momento certo, porque eu tenho clareza do que precisa ser feito, porque eu tenho técnicas como o Kanban que me diz tudo que eu tenho a fazer, tudo que eu estou fazendo e tudo que já foi realizado por mim. Eu tenho a possibilidade de construir uma matriz de responsabilidade, de resolução de um problema, porque eu uso o 5W2H, que me diz o que precisa ser feito, por quem vai ser feito, qual o prazo que vai ser feito e ajuda dentro desse processo. Então, o gerenciamento de projetos, ele me ajudou, inclusive, a superar muita coisa que o TDAH traz de negativo. É claro que tem uma parte positiva no processo de acelerar, de a mente não parar, mas tem essa dificuldade de foco, de você procrastinar, de você começar as coisas e não terminar. Então, esse conhecimento ele foi tão importante para mim que me ajudou durante toda a minha vida a praticamente superar o que seria uma deficiência causada por um transtorno de TDAH e transformar isso numa coisa que potencializou o meu trabalho, que potencializou o meu resultado. Então, muito além de ajudar um profissional comum a ser um profissional diferenciado no mercado, esse processo me ajudou a vencer as dificuldades que o TDAH traz. Eu sou extremamente envergonhado, eu sou extremamente introvertido, tenho dificuldade de falar, mas ao longo da minha vida eu fui aprendendo
a importância e construindo uma técnica. Quem Quando eu diria, né, sentei meu aqui com amigo? você, eu tô nervoso aqui de falar com você. Toda vez que eu vou falar em algum lugar, eu tô nervoso, mas eu sei o que é que eu vou falar, eu tenho uma construção, eu sei que eu tenho que ter começo, tenho que ter meio, que ter fim. Enfim, foi uma técnica que eu aprendi, que faz parte desse processo de conhecimento, que me ajudou também a lidar com esse grande desafio que é me comunicar. Eu até brincava com minha esposa, que nós estudamos juntos, nós estudamos hoje juntos, nós fazemos doutorado junto, que eu não conheço ninguém na sala porque eu não consigo conversar com ninguém, porque eu tenho vergonha de conversar. Mas que a técnica me ajuda a superar isso também. Então, muita gente chega para mim, rapaz, você fala bem, isso é um dom? Eu disse, não, não é dom, não. Eu sou prova de que isso não é dom, isso aqui Técnica. é técnica. Que massa, velho. Porra. Esse foguete é um presente, né, Ricardo? Presente para mim. Esse foguete é um presente. Jorge, cara, de novo, velho, se eu já era seu fã, tô 1000 vezes mais seu fã, meu amigo. Eu não imaginava. Eu falo que o foguete é um presente porque toda vez que eu sento na frente de uma pessoa que eu admiro, e eu vejo que o momento que eu tô aqui gravando o episódio, gravando o foguete e tal, que eu vejo tanta verdade, tanta sinceridade, tanta desconstrução, né? A gente, no final das contas, eu tô aqui batendo um papo com o secretário de Estado, né, meu amigo? Estamos batendo um papo aqui leve, sincero, humano, verdadeiro. E é nessas horas que eu vejo que nossa missão está sendo extremamente bem cumprida, né, meu amigo? Ricardinho tá falando pouco porque ele tá realmente dodóizinho hoje. É, E aí, fazendo tem que ser feito, né, meu irmão? Cara, muito, muito obrigado pela sua amizade, mas principalmente pela sua abertura, pela sua disponibilidade, pela sua confiança. Você teve uma atitude, logo quando a gente se conheceu, que, velho, eu digo isso em muitos lugares que eu chego, certo? E pra mim foi um momento extremamente importante, assim, sabe? Eu não sou nenhuma autoridade, né? Sou mais um desses empreendedores que você está apoiando. Sou um empreendedor sergipano que está na minha remação e no meu corre todos os dias, querendo empregar pessoas e batalhando pelos meus sonhos, pelas minhas paixões. E teve um dia que eu te liguei, fiz, Jorge, eu tô aqui na house da Básico, né? Tô aqui no escritório dos caras. Eu queria que você visse isso que os caras estão fazendo. E aí, meu amigo, quando o secretário de Estado do meu estado, ele disse, me manda a localização que eu tô chegando aí. Foi bem assim, Ricardinho. E aí você foi lá, e você subiu aquelas escadas, e você entrou numa sala, e aquela sala tava cheia de caixa, cheia de não sei o quê, o estoque no meio dos computadores e não sei o quê. E você pegou um banquinho de plástico, e você sentou ali, você deu aquele tempo para aqueles empreendedores, aqueles moleques de 20 e poucos anos que também estavam batalhando e lutando pelo sonho deles. E você deu o seu tempo para mim com tanta humildade, de maneira tão acessível, de maneira tão leve. Você viu o que é que os caras estavam construindo. Eu achei aquilo de uma hombridade e de uma nobreza e de uma riqueza tão grande que você não imagina o impacto que você gerou na vida de todo mundo que estava naquela sala naquele dia. E publicamente registrando agora, eu quero te pedir muito obrigado por isso. Pela sua leveza, pela sua disponibilidade, sem rasgação de seda nenhuma, porque eu não sou desse cara. E você sabe disso. E obrigado também por registrar, documentar, né, essa história no episódio de hoje. Mais um, viu, meu irmão? Mais um. E antes de você ir embora, eu quero que você também registre uma mensagem para minha amiga Tiana, para Nina e para Beto. Então, Bruno, eu quero dizer que a admiração é recíproca. Para mim, você é um empreendedor
E quando a gente passa a ser referência para outras pessoas, a gente carrega uma responsabilidade, porque as pessoas se espelham, miram, sem dúvida nenhuma, no seu empreendedorismo, na sua luta, na sua abnegação, no seu processo de transformação pessoal, na sua, inclusive, mudança física, né? Você teve um grande processo de reconhecer que você estava na rota e dizer, não, peraí, vou mudar porque aqui eu não vou chegar longe, não. Então, você, para mim, também é um grande exemplo. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de histórias e de causos, né? Eu quero dizer também que é minha obrigação tratar as pessoas e as situações da forma que elas merecem, porque foi esse tratamento que eu recebi a vida toda. Eu sempre tive pessoas, como ele disse, eu cheguei até aqui porque eu tive pessoas que abriram as portas para mim e é minha obrigação retribuir. Como é que eu retribuo? Já que eu não posso fazer para as mesmas pessoas, eu faço para todo mundo que está ao meu redor. Eu tenho esse compromisso de devolver para as pessoas, para a humanidade, para a sociedade, tudo que eu recebi, pode ter certeza, eu sou devedor, eu ainda tenho muito a pagar, eu ainda tenho muito a entregar, porque por tudo que eu lhe disse aqui, dá para perceber que Deus foi muito generoso comigo dentro desse processo. Então, errado é fazer diferente, errado é você não tratar as pessoas, você não olhar para as pessoas e entender que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua angústia, cada um tem o seu problema, cada um tem os seus medos, né? E às vezes a forma que você trata as pessoas, você potencializa algo de ruim que ela já está sentindo e você é um catalisador de um processo de deterioração pessoal, né? Que bom que a gente pode ser, em alguma medida, luz para alguém. Luz para alguém, que a gente pode ser, de alguma medida, aquele... dar o abraço que conforta, dar o aperto de mão que auxilia e, em alguma medida, traçar algum norte na vida das pessoas, né? Mas entrando na saudação, eu também tive esse processo, aí já é história para outro dia. Eu também tive esse processo de aprendizado. Hoje eu sou casado com Tiana, nós temos Nina e Bento, mas antes de Nina e Bento nós tivemos Tássio e Bernardo. Foi um processo assim muito doloroso para a gente, mas de muito... Você é foda, velho. De muito aprendizado, momentos na nossa vida. Tiana teve uma gravidez muito complexa, nós temos um casal de gêmeos, que foram nossos primeiros filhos, Tássio e Bernardo. Foi um processo que em vários momentos eu perguntei a Deus, rapaz, por quê? Por que isso está acontecendo com a gente? Onde é que você quer chegar fazendo isso? Porque foi um processo, a bolsa dela rompeu, nós passamos meses ela numa cama, na gestação dos nossos filhos, deitada na cama, que ela não podia se levantar, ela não podia ir sequer ao banheiro, porque se ela mudasse a posição, a bolsa dela estava rompida, ela perderia o líquido amniótico, isso prejudicaria ainda mais a gestação. Então foi um processo muito doloroso, que resultou no nascimento dos nossos filhos prematuros. Eles não sobreviveram, mas foi um processo que hoje eu olho para trás e vejo que foi um processo de aprendizado para nós dois, que no momento de maior dificuldade, Deus estava ali do lado da gente, mandando pessoas que nos ajudaram nesse processo. Então, tem Tiana, Tássio, Bernardo, Nina e Bento. Eu e Tiana, nós temos... Tá um compromisso, viu, minha amiga? Tá registrado, viu? Um compromisso muito forte com a educação. Nós entendemos o processo que nós passamos e a partir desse dia a gente passou a ter um olhar diferenciado com a educação para outras pessoas, para proporcionar para outras pessoas o acesso à educação, mas sempre em nome de nossos filhos que nós perdemos. Mas eu tenho hoje também a alegria maravilhosa de conviver com Nina. Ela tem 10 anos, uma jovem muito feliz, que é apaixonada pelos animais, que passa o dia inteiro desenhando e sonhando que vai ser um artista um dia, muito inteligente. Bento também, que tem essa sensibilidade para a arte, que vive desenhando, que vive
feliz, e é essa alegria que nos move, né? De chegar em casa cansado, às vezes triste, às vezes decepcionado. Isso faz parte da nossa Da vida rotina, adulta. mas que a gente acaba recarregando as baterias, recarregando a energia a partir dessa convivência de todo amor. Eu tenho todo o apoio da minha esposa, eu não consegui construir nada disso sozinho, ela sempre esteve ao meu lado, me apoiando, me ajudando, me fazendo entender que eu poderia avançar mais. Eu lhe confesso que muitas vezes eu pensei em desistir, mas não me levei muito a sério, principalmente porque eu tenho esse apoio em casa, porque eu tenho esse abraço amigo, porque eu tenho esse porto seguro que me ajuda, que me auxilia e que me faz eu ser quem eu sou hoje. Dá o check, Ricardinho Sá. Um só, não, vários, né? Quantas estrelas você daria pra esse episódio? Rapaz, Uma Via Láctea. uma Via Láctea. Olha a quantidade de habitantes do estado de Sergipe, né? 2.200.000, mais ou menos, né? Turma! Missão cumpridíssima. Né, Ricardinho? Realmente, para você que nos acompanha, o foguete é um presente. Está começando a virar um documento histórico do nosso estado, viu, meu irmão? A sua responsabilidade. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Dessas mais de 116, 117 pessoas que já passaram por aqui registrando suas histórias e inspirando tantas outras, mas o maior privilegiado sou eu e Ricardinho, porque a gente acompanhou tete a tete todas essas histórias e principalmente sentimos a energia do que é ouvir essas histórias todas. E essa é a nossa grande missão, que você que está do outro lado, ouvindo ou assistindo, também sinta um pouquinho de toda essa energia. Essa é a nossa grande missão, né, Ricardinho? Sem dúvida. Acreditem na intuição de vocês, acreditem no poder da energia e que nada nessa vida acontece por acaso, está tudo conectado. É isso, valeu, muito obrigado. Sou Bruno Oliveira, toda terça-feira, 5h30 da tarde, um novo episódio do Foguete Sem Ré para vocês. Valeu, obrigado. Ricardinho, melhoras. Fui.